Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. No episódio de hoje vamos falar de futebol brasileiro. E está funilando, né? Reta final de temporada. Já estamos encaminhando para as semifinais da Libertadores. O brasileiro também já... O brasileiro está até disputado, mas o Flamengo ainda segue firme e forte ali na liderança. Bom, e para falar de tudo isso que aconteceu, Libertadores, futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, eu não poderia estar sozinho, estão aqui comigo Thiago, Fala, galera. André Fala, rapaziada. e Lucas. Fala, rapaziada. Para a gente dar uma pincelada aqui nos jogos de ida das quartas de final, foram jogos assim bem disputados, na minha opinião. Começando com Racing e Vélez, na verdade Vélez e Racing, um jogo que terminou 1-0 para o Racing, jogando fora de casa. É o jogo que vai definir o adversário, talvez o adversário do Flamengo ou Estudiantes. A gente já vai entrar nesse jogo. E, cara, expulsão do Vélez ali acho que atrapalhou o jogo, né? No final do primeiro tempo, o Magalhães faz uma falta e é expulso, toma o seu segundo amarelo. E prejudica, né? Agora o Racing decide em casa, classificação, e ao que tudo indica, também com essa pequena vantagem, né? Está com um pezinho na semifinal. E nesse jogo, né, Matheus, igual você comentou, a expulsão do Magalhães deixou o Vélez na mão, né? O time do Vélez reclamou bastante, né? O técnico e todos da comissão, que o lance não era para amarelo. E o árbitro era Hilton Pereira Sampaio, né? Então, o brasileiro aí ficou no meio de uma pivô, né? Na TV Argentina também muito se falou sobre a arbitragem dele. Então, os argentinos estão sofrendo com os nossos árbitros aí também. Mas a gente também, como futebol brasileiro, sofre com os árbitros na Libertadores há muito tempo, né? Então, talvez uma... Como é que fala? Uma reparação histórica, né? Exato, não, E isso aí... assim, isso é o padrão Edinaldo de arbitragem, né? Treinamento via Skype e vamos aí que tá bom, tá tudo certo. Cara, a gente teve muitos problemas com arbitragem nesses jogos de ida das quartas, né? O Flamengo que a gente vai entrar agora, também, na minha opinião, foi assalto, assim, em pleno Rio de Janeiro, no Maracanã. Então, o Flamengo que começa muito bem o jogo, ao que ao que indicava ia ser uma goleada, começa com um gol do Pedro em menos de um minuto, depois aos 9 minutos o Varela também amplia, show no Maracanã. Mas ficou por isso mesmo, né? O Flamengo parou por aí, deixou o Estudiante jogar, e no final do jogo, já no apagar das luzes, um gol contra ali do Léo Pereira fez com que o Estudiantes criasse uma esperança que já estava até, acho que, morta assim durante o jogo todo. Agora o jogo na Argentina tem chances ainda de classificar em cima do Flamengo, viu? O que parecia ser uma vitória fácil pro Flamengo, né? Uma goleada, muitos esperavam, pelo elenco recheado de estrelas e pelo que vem apresentando no futebol, no Campeonato Brasileiro, né? No comando do Felipe Luiz. Acho que a arbitragem deformou o que seria o placar do jogo. Acabou que não conta a história de verdade, né? Do que foi a partida e do que também o Flamengo poderia ter feito nessa partida. Então, o Flamengo nesse jogo começou com tudo, né? Um começo avassalador, hein? 10 minutos, 2-0, Pedro gol com 15 segundos. Então, o Flamengo nesse jogo aí mostrou logo suas credenciais, parecia que ia ser uma goleada, né? Mas logo depois desse começo avassalador aí, o Flamengo deu uma diminuída no ritmo, começou a tocar mais a bola, e o time argentino entrou no jogo também, conseguiu entrar no jogo, conseguiu fazer o seu jogo de defender, de até catimbar um pouco, e aquele ritmo que a gente já conhece, né, dos argentinos. E Principalmente jogando fora de casa, com né? certeza. O anormal foi eles tomarem um gol com 15 segundos, né? Por mais que o Flamengo sempre faça pressão, tudo, mas o time argentino sempre está acostumado
a não dar esse tipo de bobeira, né? Sempre os brasileiros quando vão lá que geralmente dão esse tipo de vacilo. Então, com isso, aí logo chegou no fatídico lance que mudou a história do jogo, né? Que foi a expulsão do Plata, né? Para uns, ele já deveria ter sido expulso antes, mas no lance que ele foi expulso, foi completamente injusto. Ele sofreu a falta e o juiz inverteu. É Bizarro. bizarro, na cara do juiz, né? O juiz enfiou o segundo cartão amarelo nele, ele foi expulso. E o Estudiantes descontou no último minuto, deixando esse confronto aí bem aberto pro segundo jogo. E o VAR entra onde nessa história, né? Porque o cara é expulso numa falta, num lance que a falta foi nele. E ninguém avisa, ninguém manda o árbitro olhar. Fica uma coisa meio É porque era segundo bagunçada, né? amarelo, né? E, Como era segundo amarelo, o VAR não pode e foi entrar. fora da área também, né? Então ele também não poderia entrar se fosse pênalti ou não. Ah, mas de qualquer maneira, eles deviam analisar porque foi expulsão, né? Porque olha a mudança que teve no. Isso afeta totalmente o jogo, né? Negativamente, Mas claro. aí teria que mudar a regra, né? Não, Porque a regra diz que Sim, exatamente. não pode, o juiz não pode fazer nada. acho que é questão de analisar essa parte da regra e se for usar o bom senso, não tem como, cara. O cara sofre a falta, toma o amarelo e é expulso como se ele tivesse feito a falta. Isso é muito estranho, muito esquisito. São as lacunas que existem nas regras, né? Existem nas leis, enfim. No Sim. futebol não é diferente. Assim, a Comebol já retirou essa expulsão do Flamengo após a partida, reconheceu o erro ali da sua equipe de arbitragem, mas, cara, imagina se o Flamengo toma um empate. Tudo É, bem que o Plata volta para o segundo jogo, mas iria com 2-2, onde poderia ser muito prejudicado por ter jogado E o talvez resto o gol da do Estudiantes partida. nem saísse, né? Se o Plata não tivesse sido expulso. Então, o prejuízo o Flamengo já teve. Exato. aí o Poderia ser Flamengo. maior. E aí se toma o gol, vai lá para a Argentina, o Estudiantes esperando aquela bola vadia e se fechando contra o Flamengo. Seria um cenário também possível, né? É, mas Ele, a gente sempre critica a Conmebol, mas a Conmebol fez o que ela poderia fazer. O máximo que ela poderia fazer Isso é foi verdade. tirar o vermelho e deixar ele liberado para atuar na próxima partida. Então, nesse caso, a culpa Isso não era é. da Conmebol, a culpa é da regra, do VAR, da regra Sim. que tá aí. Isso a Comembol realmente foi justa, né? Fez o que pôde, pelo menos reconheceu o erro, né? Acho que é até uma coisa que a CBF tem dificuldade em fazer, né? Nos seus árbitros, quando erram, dificilmente eles voltam atrás ou reconhecem, eles não reconhecem os não erros. reconhecem. É uma entidade muito soberba, né? Principalmente quando estava sob o comando do nosso Edinaldo, que tanto fez pelo futebol brasileiro. Aqui no Brasil eles usam, né, eles acham uma brecha para justificar o erro, né? Aí eles, porque antes aconteceu isso, porque impostou, porque não sei o quê. Eles usam uma justificativa na regra mesmo para tampar o erro. E aí dá margem para os árbitros errarem, né? Porque eles sabem que se eles fizerem alguma cagada, a própria entidade vai lá e vai tentar fazer de tudo para passar um pano na falha deles, né? Por mais bizonha que seja. Mas assim, só para finalizar, já que a Comebol fez o mínimo, acho que também deveria dar uma afastada aí com o colombiano Andrés Rojas, que foi o árbitro da partida, né? Porque, cara, erros assim em jogos muito importantes, né? Uma fase muito importante da Libertadores, que é as quartas de final, mata-mata, onde define ali a sequência. Eu acho que ele deveria ser afastado aí por alguns jogos, vai apitar lá o futebol colombiano. Depois, quando mostrar uma competência para apitar um jogo de Libertadores, acho que ele pode voltar, né, para Libertadores apitar os jogos. Falando em Rojas, o Corinthians pode sofrer um transfer ban, hein? Foi condenado pelo CAS para pagar, acho que ou é 30 ou é 40 milhões por causa do Rojas. Se não pagar, vai sofrer transfer ban. E segundo o que o Matheus falou, né, do árbitro, a Conmebol
segundo alguns jornalistas, já teria afastado ele, né? Ele já teria sido afastado, não deve mais apitar nessa Libertadores. E também foi afastado do Mundial Sub-20, que ele iria apitar, também não vai apitar. Eu acho que é merecido, cara, porque voltando ao padrão CBF, né? O cara erra, muda o resultado da partida, muda o campeonato e no outro final de semana tá tudo bem, tá apitando lá, jogo grande, ostentando aquele negócio que eles põem aqui da CBF, alguns até da FIFA, né? Como o seu Wilton Pereira, e nada acontece, é uma sensação de impunidade. Pelo menos a Conmebol tá fazendo alguma coisa, né? Bom, seguindo com Libertadores, agora o outro lado da chave nas quartas de final, o Palmeiras vence muito bem fora de casa, 2-1 em cima do River Plate, em pleno Monumental lotado, mais de 80 mil torcedores presentes para acompanhar esse jogo. E o Palmeiras é superior, na minha opinião, do começo ao fim, né? Tudo bem que no final, acho que pela canseira, né, pelos desgastes ali de alguns jogadores, o River Plate vai para cima, mas assim, a dominância, posse de bola, o Palmeiras poderia ter feito mais, né? Abre o placar ali com Gustavo Gomes, amplia com o Tigrinho. O Tigrinho mostrou, tá querendo jogar agora, né? E é muito bom para ele, né? Entrar nesse ritmo logo do Palmeiras. O time ajuda, né? O clube e o elenco ajudam a potencializar o que o atacante tem de melhor, também visando Copa do Mundo, né? Faltam poucos meses e seleção é momento. Quem tiver melhor, mais bem preparado e com melhores números, vai ter a sua chance. E nesse jogo foram dois tempos totalmente opostos, né? O Palmeiras poderia ter aberto uns 3, 4 gols de vantagem no primeiro tempo, dominou o River Plate. Mais uma vez a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque funcionando muito bem, né? Me surpreende muito como o Abel conseguiu extrair isso do Flaco Lopes. Ele sempre foi um jogador que com a bola no pé nunca foi tenebroso, mas eu não imaginava que ele poderia funcionar várias vezes nesse Palmeiras como um camisa 10, pifando o Vitor Roque. No caso do Vitor Roque, a gente já sabia que essa era a melhor qualidade dele, né? Atacando espaço, velocidade, dando a força dele para fazer os gols. Mas me surpreende como o Abel Ferreira conseguiu extrair o melhor desses dois jogadores. E vale destacar a boa partida do Andrés Pereira, né? Contra o Internacional na estreia dele, ele não tinha tido um destaque tão grande, né? Porém, nesse jogo na Libertadores foi muito bem. E no segundo tempo, o oposto. Um River Plate dominante, poderia ter empatado. E como era um jogo em casa, acho que o melhor resultado para o River Plate, apesar de uma temporada bem abaixo do time comandado pelo Galhardo, seria um empate. Mesmo assim, mesmo com um bom desempenho, não conseguiu empatar. E acho que o Palmeiras vai ter chances claríssimas de se classificar para a semifinal e é o grande favorito ao título junto com o Flamengo. O Palmeiras, ele teve a chance de matar o confronto, né? No primeiro jogo, deu o azar também, né? De levar o gol no último minuto, uma bola desviada, né? Que acabou matando o Everton, né? Deu chance, mas o grande destaque foi o ótimo primeiro tempo do Palmeiras, né? Impressionante. O Palmeiras parecia que estava jogando no Allianz. Não se intimidou com torcida, com nada, um time muito experiente na mão do Abel Ferreira. Tudo bem que esse River Plate já não é igual tão bom quanto foi em outras ocasiões. O Marcelo Galhardo está bastante criticado e contestado, não vem fazendo um grande trabalho, mas o Palmeiras não está nem aí com isso, né? Foi lá, estava saindo com 2-0 e eu achei que o segundo tempo teve uma mudança de postura do time e até do Abel Ferreira, né? Fez substituições que eu não entendi, chamou a equipe do River para cima, né? Com essas substituições, botou o Giai, botou outros jogadores mais defensivos. Então acabou chamando o River e o River aceitou. Foi para cima. O Juanfer Quinteiro entrou muito bem nesse jogo, distribuindo passes. Ele jogou muito melhor que o Nacho. Então é aquele ditado, né? Você tem a chance, tem que matar. Deixou o River Plate vivo. Claro que o Palmeiras é amplamente favorito em casa, tem melhor elenco, tem melhores jogadores, mas futebol tem suas surpresas, né? Então já poderia ter decidido o jogo, ou se vem com 2-0 também,
muito difícil de acontecer alguma coisa, mas deixou vivo o River. Como diria o Maestro Júnior, tem que rodar a faca, né? Oportunidade, tá lá, já meteu 2-0. Aí leva para a volta um placar perigoso, mas o Palmeiras tem mais do que condições de passar bem nesse confronto. Cara, eu acho que vale falar do Abel Ferreira, né? Porque assim, o cara teve uma mudança de elenco, uma evolução. Tudo bem que o Palmeiras tá com grana aí para contratar quem quiser, mas mesmo assim, os jogadores que chegam, eles entram no ritmo, né? No jogo que o Abel Ferreira propõe ali. Porque tudo bem que foi eliminado na Copa do Brasil, é um clássico também. O clássico pode acontecer de tudo, independente da fase do time. Perdeu também a final da Paulista para o Corinthians, os 2 jogos pelo Corinthians. Mas mostra-se que continua sendo aquele time muito difícil de vencer. É um time que vence na Argentina, vence na Colômbia, vence no Brasil. De fato, é um time muito chato, muito difícil, e eu acho que isso muito mérito ao trabalho do Abel Ferreira, né? O maior técnico já passou na história do Palmeiras. E ele estava sendo muito criticado até um tempo atrás e com razão, né? O Palmeiras tinha um dos melhores elencos do país, acho que só atrás do Flamengo, o melhor elenco do país e do continente, e era um time com zero repertório ofensivo. E agora, engraçado, né, que depois da saída do Estevão, num primeiro momento você pensa que quando o Palmeiras perder um jogador tão especial como o Estevão, o time vai cair de produção ou algo do tipo. Além do Estevão perder o Richard Rios, mas foi o contrário. Depois da saída do Estevão, o Abel conseguiu encontrar uma forma de melhorar o coletivo jogando com o Flaco Lopes e o Vitor Roque como uma dupla de ataque. São coisas do futebol. O Abel já se mostrou ser um grande técnico, apesar do Palmeiras nunca ter sido conhecido por um grande futebol, né? O Palmeiras do Abel nunca teve um futebol vistoso como era o Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo. Mas o Abel é um grande treinador e está mostrando isso novamente. Tem um grande elenco, mas está fazendo um bom trabalho. Mais um ano disputando todos os títulos que tem com o Palmeiras. E agora decide em casa, com o apoio da sua torcida, diferente do Flamengo, que joga fora de casa. Então acho que tá com um pezinho na semifinal. E pode enfrentar o seu rival. Mas para isso, o seu rival precisa escalar uma montanha gigantesca. São Paulo perde para LDU de 2-0, sofre esse duro golpe, né? Jogando fora de casa, principalmente pelo que apresentou no jogo. São Paulo diferente do que eu esperava até assistindo o jogo, vai jogar fora de casa, vai na altitude, vai sentir, vai cansar e não vai apresentar um bom futebol. Me enganei. O São Paulo de Crespo, o São Paulo titular de Crespo, joga muito bem. Não, assim, aquele ponto, aquele velho ditado que a gente sempre brinca no futebol, né? Quem não faz, toma. Eu acho que esse é um dos grandes ditados do futebol. Porque o São Paulo perde ali de 2-0, mas durante o jogo teve muitas oportunidades de abrir o placar, de empatar depois da partida, depois até de virar, caso o Luciano acertasse os seus chutes ao gol. Porque, olha, deixou a desejar demais aí. O São Paulo perde grandes chances e agora vem com uma grande tarefa ao lado da sua torcida. O Morumbi vai pegar fogo, mas é um resultado muito difícil de se reverter, principalmente jogando a Libertadores. São Paulo decepcionou um pouco seu torcedor no último jogo contra a LDU, né? São Paulo não jogou mal. Por incrível que pareça, o resultado foi um pouco mentiroso, assim, né? Pode-se dizer. Porque o primeiro tempo, até que o São Paulo estava meio que se poupando, parecia com medo da altitude, né? Tão temida a altitude. Mas depois o São Paulo, no segundo tempo, né? Já estava perdendo por 1-0, desperdiçou um caminhão de chances, principalmente com o Luciano, né? O atacante teve pelo menos 2 boas chances claras e acabou desperdiçando. Isso aí em Libertadores é sempre complicado, né? Jogo de mata-mata, então. E
agora vem esse revés 2-0. Particularmente não gostei do futebol da LDU, achei um time muito comum. Acho o São Paulo bem melhor, bem mais time. Mas é aquilo, você perdeu 2-0, tem que reverter. E se tomar um gol aqui, as coisas vão complicar mais ainda. Então, o São Paulo vai ter que entrar bem atento, tentar fazer um gol no começo, para inflamar ainda mais o Morumbi e tentar essa virada. E se for para os pênaltis, é aquele negócio, né? 50-50, não tem jeito. Então, tô confiante até numa virada do São Paulo. Eu acredito que pode acontecer sim, principalmente pelo fraco desempenho da LDU. Inclusive em casa não jogou bem, aproveitou falhas do São Paulo e conseguiu fazer os gols. E é como o Thiago tá falando, né? Se mesmo lá na altitude, em casa, onde os caras têm o trunfo, eles não jogaram bem, contaram mais aí com a displicência, né, do Luciano, que perdeu alguns golzinhos aí. Por um lado, a LDU consegue fazer a sua parte, mas não com aquela excelência, né, dominando a partida e mostrando que vai ser um grande adversário para o São Paulo agora na volta aqui no Morumbi. Então eu acho que o São Paulo tem totais condições de reverter esse placar, ou pelo menos levar para os pênaltis ali. E assim, o São Paulo vem fazendo uma campanha de guerreiro, né? Já passou na última fase dos pênaltis também. E o coração do torcedor São Paulino tá ficando calejado já. Mas eu acho que dá São Paulo sim. Engraçado que quando o São Paulo realmente mereceu perder, que foi na ida contra o Atlético Nacional, o time conseguiu arrancar empate. O Nacional amassou o São Paulo, perdeu 2 pênaltis, bola na trave, e o jogo ficou no 0-0. E nesse jogo contra a LDU, que o São Paulo jogou muito melhor, tomou 2 gols depois de falhas individuais e saiu com 2-0 e vai ter que reverter na sua casa. É difícil, eu acho que tá a cara dos pênaltis desse jogo, mas eu acho que a LDU vai passar. E o São Paulo deu uma sorte, né? Uma sorte entre aspas, né? Porque a situação é chata, é desagradável, mas Libertadores é assim. O São Paulo tá sempre resolvendo em casa. Não vem jogando bem ou não conseguindo resultados fora, né? Mas em casa ele vem, consegue fazer a sua parte e eu acho que dessa vez não vai ser diferente, não. Com o apoio do torcedor, o Morumbi deve, né, lotado para ver essa partida. E acho que concordo com o Lucas, viu? Esse jogo aí tá com cara de pênaltis. E no final dá São Paulo. Pois estarei lá para acompanhar esse jogão de São Paulo e DU no Morumbis. Estarei também passando isso tudo com o olhar de arquibancada no nosso Instagram, do Virada de Jogo PDC. Segue lá a gente no Instagram e no TikTok. A gente vai mostrar toda a festa da torcida na recepção do time, na arquibancada e também no pós-jogo, para saber quem será o semifinalista da Libertadores 2025. Mas assim, pelo que eu assisti do primeiro jogo, estou um pouco confiante no futebol do Crespo. Não acho um time apático, acho um time que não soube aproveitar as oportunidades que teve, mas criou. É diferente daquele time que não cria, né? Que joga com medo. Então, assim, o São Paulo vai criar outras oportunidades no Morumbi. E cabe agora aos jogadores ser mais efetivo, né? Principalmente o Luciano aí, porque se caso o São Paulo seja eliminado, uma parcela de culpa, com certeza será ele, porque perdeu muitas chances no jogo de ida. Mas é assim, Libertadores acho que está em aberto. Favoritos, para mim, Racing, Flamengo, Palmeiras, e pelo resultado do jogo de ida, a LDU. Todo mundo sabe da força do São Paulo jogando em casa, mas ainda coloco a LDU como favorita para se classificar pelo resultado, por número. Mas enfim, estaremos aqui para trazer tudo o que acontecer desses jogos. E aí vai para os pênaltis e Luciano vai perder um pênalti também. Vai ter emoção, Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, hein? Meu Deus do céu. É difícil de perder. O Luciano bate bem de pênalti, bate bem fora da área. O Zico também batia e perdeu na Copa, mano. O cara comparou o Zico com o Luciano, esdrúxula, meu né? Deus do céu. Pelo amor de Deus, hein?
Os Caraca. dois na mesma Então, frase. por isso mesmo, se até o gênio Zico, maior de todos os tempos depois do Pelé, perdeu o pênalti, o Luciano também pode perder. Putz, cara. Cara, e agora falando de Brasileirão, principalmente desses times que estão vivos lá na competição da Libertadores, São Paulo enfrentou o Santos aí com um time totalmente modificado, né? Acho que a cabeça tá em quinta-feira, mas também tem que estar presente para os jogos do Brasileirão, porque tem que se manter vivo ali, né? Em busca de uma competição. Caso São Paulo não avance, não ganhe nada, tem que buscar a sua classificação no Brasileirão para tentar alguma coisa para 2026. Mas enfrenta o Santos da Vila Belmiro. Nós aqui estávamos presentes para assistir esse clássico, Sansão, e uma bela vitória. Vitória com V maiúsculo aí do Santos nesse clássico que precisava. E o Santos faz a lição de casa, né? O Santos que finalmente tem um técnico, né? Tem padrão de jogo, não fica aquele monte de buraco. A defesa se portou bem, apesar do ataque do São Paulo ser inexistente, né? Mas é nessas que as oportunidades são criadas e o Santos cansou de perder jogos assim para times piores, né? E o São Paulo, e foi o caso do São Paulo, né? Levou um time bem misto, e o Santos não podia fazer outra coisa além de aproveitar. Se o São Paulo tá poupando, está em Libertadores, aí não é problema do Santos. Fez a sua parte, conseguiu os 3 pontos e descolou da zona do rebaixamento, que era acho que o momento mais esperado, né, pelo torcedor nesses últimos tempos agora. Cansado de ver o time ali em 16º, 15º, agora deu uma descolada e pode sonhar mais alto com o Vojvoda no comando. Outro time que sofre também é o Corinthians, né, cara? Perdeu pro Sport. Assim, nada contra o Sport, mas o Sport não venceu nenhum jogo em casa. Quer dizer, até enfrentar o Corinthians não havia vencido nenhum jogo em casa. E vence com um belo gol ali, um jogadaço dentro da área. Pegou a defesa do Corinthians dormindo e vence por 1-0. Bela vitória. Eu acho que é um tabu também, hein? Acho que não é nem ter algo contra o esporte, né? Acho que a campanha que o esporte vem fazendo, ele virou parâmetro de quão ruim o time tá se perder para o esporte, né? Último colocado, já tá fadado ao rebaixamento. E o Corinthians, que vive ali naquele meio termo, não pode se dar ao luxo de perder 3 pontos contra o esporte, né? O Brasileirão é assim. Você ganha 3 jogos, você tá lá em cima, e se você começar a tropeçar em jogo bobo, a zona de rebaixamento começa a te olhar. E você falaram do tabu, né? O Corinthians não vence o Sport lá desde 2016. Então, o Corinthians sempre teve trabalho com o Sport, né? Historicamente, um adversário muito difícil para o Corinthians. E falar também desse péssimo jogo, péssimo trabalho do Dorival Júnior, né? Apesar na Copa do Brasil tá bem, mas no Brasileirão faz uma campanha ridícula, né? Já foi parecido assim no São Paulo, né? Que ele fez a mesma coisa. Eu acho que o que segura o emprego dele é a Copa do Brasil. Com certeza. No São Paulo, a torcida do São Paulo reclamava da mesma coisa. Ele ia muito bem nos mata-matas e no Brasileirão acabava deixando de lado e não conseguia. Só que no Corinthians ele tem um time pior, então ele precisa fazer mais pontos para o Corinthians conseguir e já ir se livrando. E o Corinthians já perdeu muitos pontos nesse campeonato para a Juventude, para Sport, para vários times que estão na zona de rebaixamento. Então, o Corinthians tem que abrir o olho. É mais um jogo sem jogar absolutamente nada, nenhuma proposta de jogo, o time totalmente descompactado, perdido em campo. Se o Corinthians não acordar, vai brigar para não cair até o final. Tem aqui 2 coisas para falar do Corinthians que eu acho interessante. Uma é a do que eu falei lá atrás do Rojas, que pode pegar transfer ban, e o Carrilho e o Garro foram vistos em uma festa cheia de mulher, e aí os caras estão recuperando de lesão, né? Não é a primeira vez que o Corinthians se envolve com esse tipo de polêmica, né? Há um tempo atrás era bem comum a gente ver esse tipo de notícia envolvendo o grande centroavante Jô, camisa 77. E mais uma vez esse problema volta a assombrar o torcedor corintiano, o sofrido torcedor corintiano, né? Além do Jô, teve Luan, em vários casos desse tipo. E é lamentável, né? 2 jogadores que estão se recuperando de lesão, o time acabou de perder para o Sport. Eles têm total direito de ir para a festa, de fazer o que eles quiserem na vida privada deles, mas falta um pouquinho de sensibilidade para evitar esse tipo de desgaste, né?
é uma pena. E não só o desgaste, como eles estão se recuperando de lesão, o ideal não era ficar indo pra festa, ficar se cuidando. É, acredito eu que eles na festa vão ingerir algo, vão dançar, vão fazer esse tipo de coisa. E para quem está se recuperando de lesão, que é o caso do Carrilho e do Garro, não é o ideal. Então, cabe à torcida do Corinthians cobrar do Garro e do Carrilho, porque esse tipo de atitude, ainda mais de dois jogadores experientes e líderes nesse elenco, é inadmissível. É, pior ainda pra quem tá mais triste com isso aí deve ser a mulher do Garro, né? Porque enquanto ela foi pra Argentina com o filho e ele foi pra festa aqui. Bem bacana. E uma festa rodeada de mulheres de influencer. Então, Tá lotado de mulher, não é não possível. é um ambiente muito família, né? Eu não sei o quanto ela sabia que ele ia pra festa, mas realmente é algo muito estranho. Então, Pega mal, vai pegar mal com a mulher dele e vai pegar mal com a torcida do Corinthians também, porque o clube não tá bem no Brasileirão, tá mal, os caras recuperando de lesão e o que a torcida quer ver deles nesse momento é dedicação e foco para voltar logo para ajudar o clube e não esse extracampo desnecessário. Claro que os caras podem fazer o que quiser da vida particular, mas que pega mal, pega. Os problemas extra-campo que o Garro tanto criticava, né? E diretoria que atrapalhava no campo. Agora, esses problemas que eles mesmos arrumam, né? Pode ser que afete aí, não o seu futebol, mas a cobrança da torcida, né? Mas aí, Thiago, mais um transfer ban em vista aí pro Corinthians, hein? o Corinthians já tá com problema com o Félix Torres de transfer ban, né? E agora o CAS condenou o Corinthians a ter que pagar 40 milhões pro Rojas, né? E então é mais um que entra na fila aí de para receber do Corinthians. E provavelmente o Corinthians vai ficar mais tempo sem poder contratar jogadores. Seguindo com o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vence por 4-1 o Fortaleza. Eu acho que é muito naquilo que o André falou em relação ao Corinthians. Cara, tem que aproveitar esses times que estão na zona de rebaixamento, estão na lanterna. É assim, é 3, é 4. Mostrar que de fato é superior e que está almejando algo maior. O Palmeiras quer, está disputando ali o título, não pode vacilar nesses jogos. Então, acho que é essa mentalidade, esse preparo para esses jogos que os times grandes deveriam ter. E o Fortaleza contratou um monte de refúgio, né, de outras equipes e achou que ia dar certo. Minou até o bom trabalho que o Vojvoda vinha fazendo já de alguns anos, conseguiu acabar com o que o cara vinha construindo até ali. Jogadores como Daverson, Marinho, sabe, é muito complicado um time querer brigar, continuar brigando por algo grande, que vinha tendo boas posições, com esse tipo de contratação, que já não vinha dando certo já de outros tempos em outros clubes. Então, o Fortaleza, nesse momento, é mais um dos times que pode já se considerar rebaixado, a não ser que venha aí uma reviravolta muito grande. Contratou aquele treinador que era do Botafogo lá, que fez um péssimo trabalho no Botafogo também. Não deve sonhar com a permanência na Série A, o torcedor do Fortaleza. E o Palmeiras é o que você está falando. É golear mesmo, enfia 4, vai ficar ali na cola do Flamengo. Qualquer tropeço, tamo aí, né? Esse é o recado que o Abel passou. Outro jogão, clássico, gaúcho, Grenal, 3-2 para o Grêmio jogando fora de casa, no Beira-Rio. Uma vitória gigantesca, né? Principalmente pelo que o Alan Patrick proporcionou para os torcedores colorados. É um Grenal pra ninguém botar defeito, né? Teve todos os ingredientes de um Grenal, né? Antes do jogo, muito se falava que quem perdesse ia ser demitido, né? Qualquer um dos dois lados. E não foi diferente pós-jogo, né? Roger Machado não é mais técnico do Internacional depois dessa derrota. E é um jogo louco, né? É aquele típico jogo de Grenal, né? Os dois times não desistem. Destacar aí a boa estreia do William, né? O William que jogou no Corinthians, jogou no Fulham, jogou no Chelsea. Estreou no Grêmio com 2 assistências. Então já começando muito bem no Grêmio. E pro lado negativo é o Alan Patrick, né? Ele fez 2 gols de pênalti, poderia ser o herói do jogo, mas acabou perdendo
pênalti decisivo aos 40 e poucos do segundo tempo, né? Mandou na trave. E o torcedor colorado aí deve estar muito triste com isso. Mas por um lado aliviado, porque o Roger já não estava dando mais certo no Inter e não tinha mais clima para continuar. Tudo indica que Família Dias deve voltar ao Brasileirão para assumir o Inter. Outro clássico na rodada, agora um clássico carioca, Flamengo e Vasco, e um belo empate no Maracanã. Né? O Fernando Diniz consegue segurar aí o até então um embalado líder Flamengo e segura esse jogo com o gol do Ryan ali já no primeiro tempo. O jogo foi decidido no primeiro tempo, mas coloca um freio de mão aí no Flamengo que estava embalado no Brasileiro. Né? O dinizismo conseguindo fazer frente, né? Um bom trabalho do nosso querido Fernando Diniz. E péssimo pro Flamengo, né? Obviamente o foco total tá na Libertadores, mas com esse empate, caso o Palmeiras vença o seu jogo a menos, o Palmeiras se torna o líder do Campeonato Brasileiro. E nesse jogo, apesar de muitos desfalques, o Flamengo conseguiu jogar bem, criou muitas chances. Partida muito ruim do Cebolinha, que passagem ruim dele com a camisa do Flamengo, muito decepcionante. E principalmente quando entrou a cavalaria do Flamengo, né? Arrascaeta, Pedro, o Flamengo conseguiu criar volume de jogo, conseguiu ter chances, mas não conseguiu converter em um empate tenebroso, pensando em título brasileiro. E para o Vasco, excelente. Dá um respiro na briga contra o rebaixamento. Acho que esse ponto que você trouxe aí, o Palmeiras vencendo o seu jogo atrasado ali, se torna o novo líder do Campeonato Brasileiro, já nessa segunda metade do campeonato e seguindo ali para a reta final, né? Então, abre o olho, Mengão, que o Palmeiras está chegando. Será que teremos 2023 de novo aí? Palmeiras em cima, só ali na espreita, e aí quando for ver, os caras viram líder e campeão. Espero que não pro lado do Santos, né? Porque 2023 foi tenebroso, mas vamos ver. Outro jogão também, Cruzeiro e Bragantino, né? Acho que esses três times que a gente acaba de citar, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, na minha opinião, o título vai ficar entre esses três. Então ninguém pode escorregar. O Cruzeiro jogando no Mineirão faz ali o seu dever de casa, né? Vence o Bragantino por 2-1. Destacar aí o poder de reação do Cruzeiro, né? Mais uma vez saiu atrás, né? Em outros jogos já tinha acontecido isso. O John, ex-Palmeiras, meteu um golaço e o Cruzeiro conseguiu a virada, né? Então, destacar esse forte time do Cruzeiro aí que vai brigar até o fim aí, tá tudo indica que vai brigar até o fim pelo título. Agora, um time que está surpreendendo e calando a boca dos integrantes aqui do Virada de Jogo, que a gente no início do Campeonato Brasileiro nós fizemos um episódio, né, de previsões de quem seria o possível campeão ou disputaria o título ali até o final e quem seriam os rebaixados, né? E foi unânime, se eu não me engano, foi unânime o voto de que o Mirassol seria um dos rebaixados nessa edição de Brasileiro, que tinha acabado de subir, é a sua primeira vez jogando a elite do futebol brasileiro e vem surpreendendo demais. Mirassol atualmente está ali no G4 com 42 pontos e despachando ali qualquer time, né? Jogando em casa, jogando fora de casa. Agora foi uma belíssima vitória em cima do Juventude jogando aqui em São Paulo. Eu mesmo achava que o Mirassol ia ser rebaixado em último lugar, né? É um elenco experiente, porém de muitos jogadores já conhecidos aqui no futebol brasileiro, né? De jogadores que em algum momento não atuaram tão bem. Porém, no Mirassol, o time encaixou e agora pode pensar até em uma vaga na Libertadores, o que seria impensável para o Mirassol no início do ano. Cara, imagina esse time do Mirassol jogando uma Libertadores, hein? Histórico. Histórico. Acho que pode até comparar com aquela campanha do Leicester quando subiu na Premier League, hein? Muitos estão fazendo esse meme aí. Não sei se vai brigar a título, acho muito difícil, mas é um time que de fato surpreende não só seus torcedores, mas também todos os times ali da Série A. Só pra gente fechar, vitória do Fluminense jogando fora de casa contra o Vitória, Ceará e Bahia 1-1, e o Botafogo vence o Atlético Mineiro, aquela releitura da última final de Libertadores, né? Botafogo e Atlético Mineiro.
E o Galo, hein, flertando a passos largos com o rebaixamento, né? Ele tá olhando, tá fazendo aquele olhar 43 e o rebaixamento vai olhar de volta para ele se não começar a se coçar, não, viu? O trabalho do Sampaoli começou muito mal e pode cair. Bom, ficamos por aqui. Agradeço muito você por ter nos ouvido até este momento. Comente quais os times que, na sua opinião, se classificarão às semis da Libertadores. Comente aí como é que tá o seu time no Campeonato Brasileiro. Está bem? Está buscando alguma vaga na parte de cima da tabela ou está sendo assombrado pela zona de rebaixamento? Siga também a nossa conta no Instagram e no TikTok, @virada de jogo PDC. Lá a gente está trazendo muitos conteúdos, não só sobre o futebol brasileiro, assim como futebol europeu. Siga a gente lá que vai ser um prazer acompanhar futebol ao seu lado. É isso, pessoal. Agradeço muito aos integrantes também desse grupo. Um forte abraço. Falou!